Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. Mais uma vez aqui juntos para o nosso Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que possamos então fazer o Evangelho de muito amor e de encontro com Jesus. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que ela possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que a gente consiga assim trazer harmonia para dentro dos nossos lares. Então é de suma importância essa corrente que fizemos nesse momento. É de muito valia o Evangelho no Lar, mas a gente sempre reforça que não adianta fazer o Evangelho e voltar a ter brigas dentro de casa, discussões. É claro que somos humanos, somos errantes e a gente passa por esse tipo de conflitos, mas que a gente tente evitar ao menos, para que a gente consiga trazer harmonia dentro dos nossos lares sempre, para que os espíritos superiores consigam chegar até nós. E se a gente continuar com briga, se a gente continuar com palavrões dentro de casa, isso tudo são atrações inferiores para junto das pessoas que assim nos fazem, né? Então a gente sempre pede que a gente consiga então manter o nosso equilíbrio, manter tudo que for lido, né? Que a gente consiga ser entendido por todos nós e que a gente consiga então seguir assim após o Evangelho e também nos nossos dias. E a gente sempre reforça então com esse novo encontro toda semana. Tá ok? Vamos então agora entrar em harmonia. Vamos acalmar nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia. Vamos agora então sintonizar com Deus, com a espiritualidade superior e vamos em busca do nosso aprimoramento pessoal, para o nosso aprimoramento espiritual. Vamos então agora a nossa prece. Hoje a gente tem então a prece que a Irani Silva colocou pra gente ali com tanto carinho. É claro que a Samara Loyola botou bastante também preces 6 ali. preces. E a gente vai lendo então aos pouquinhos, tá bom, Samara? Mas hoje a gente vai ler a da Irani Silva, que é a oração da solidariedade. Ela coloca: olá, queridos irmãos, Deus os abençoe em todos os momentos de suas vidas. Oração da solidariedade. Senhor, que eu possa, a quem está com frio, dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir, enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso,
eu te suplico. Preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Que assim seja. Muito obrigada, então, à colaboração da Irani Silva. Vamos, então, agora à nossa leitura. Eu dou continuidade, então, ao capítulo 27, item 22. Estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, a leitura fica mais fácil. Item 22, então. Maneira de orar. Monod, Bordeaux, 1862. O primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Quase todos rezam, mas são poucos os que sabem rezar. Que importância terão perante o Senhor as frases que repetem de forma maquinal, sem compreender nem prestar atenção no que estamos dizendo? Rezam por hábito, por um dever a cumprir, e cuja execução é sempre um peso. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, após o espírito retomar o domínio do corpo. Ela deve elevar-se em agradecimento a Deus com muita humildade, deve vir do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida durante a qual foi permitido, ainda que inconscientemente, visitar os amigos, os espíritos protetores, extraído do contato com eles, novas forças para continuar a caminhada. A prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor. Deve mostrar a fraqueza que possuem, para que possam suplicar seu amparo, seu perdão e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é a alma de vocês que deve se elevar até o Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, quando apareceu de forma iluminada, falando com Moisés e Elias, na presença dos apóstolos Pedro, Tiago e João. A prece deve chegar ao Senhor branca e radiante de esperança e de amor. Ela deve conter o pedido das graças de que necessitam, mas daquelas que realmente necessitam. É inútil pedirem ao Senhor para encurtar as provas, para lhes dar somente alegrias e riquezas. Peçam a Ele os bens mais preciosos, como a paciência, a resignação e a fé. Não digo como muitos fazem. Não vale a pena rezar uma vez que Deus não me atende. O que pedem a Deus na maioria das vezes? Já se lembraram de pedir a própria melhoria moral? Não, poucas vezes pediram isso. O que mais se lembram de pedir é o sucesso para os empreendimentos terrenos, e depois ainda dizem: Deus não se ocupa conosco, se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se analisarem honestamente o fundo de suas consciências, encontrarão quase sempre em vocês mesmos o ponto de partida para os males pelos quais lamentam. Peço, antes de todas as coisas, para que sejam pessoas melhores, e vão ver que imensidão de graça e de consolação irão receber.
A prece deve ser uma prática diária, sem que para isso seja preciso retirar-se para seus aposentos ou exibir-se de joelhos nas praças públicas. Ela deve fazer parte dos deveres de cada um, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor a Deus insistir seus irmãos em qualquer necessidade moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevar o pensamento ao Senhor quando recebe um momento de felicidade, quando um acidente é evitado, até mesmo quando se é atingido apenas de leve por uma contrariedade? Portanto, é dever de todos agradecer em pensamento. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que tenho recebido. É um ato de arrependimento humilhar-se diante do juiz supremo quando cometer uma falta, e ainda que por um breve pensamento lhe dizer: Deus, me perdoa, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Concede-me a força para não mais falhar e a coragem para reparar o meu erro. Devem orar dessa maneira, independentemente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como veem, a prece pode ser feita a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção a seus trabalhos, e se assim procederem, a prece irá beneficiá-los. Acredite que um só desses pensamentos partidos do coração é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas preces recitadas por hábito, quase sempre sem um objetivo claro, as quais a hora pré-estabelecida lembra que chegou o momento de rezar. Olá, é sempre uma alegria estarmos reunidos neste momento onde a gente traz os bons espíritos para dentro dos nossos lares, onde a gente traz a bênção de Jesus, onde a gente traz contato para que a gente possa exercer a nossa interação com o plano espiritual. Muitas vezes a gente reclama por não ver, não ver as coisas acontecerem como a gente quer. Mas só que acontecem muitas coisas que a gente realmente não vê e que são para o nosso benefício. A ferramenta mais utilizada pelo ser humano é a prece. Nós vimos no decorrer do livro do Evangelho todos os subterfúgios que acometem a alma durante a sua passagem pela terra. Os erros, os temores, as vaidades e principalmente aquilo que nós devemos corrigir. Aquelas falhas como orgulho, como a vaidade, arrogância, maldade. Então, o Evangelho ele aborda todo o aspecto moral do ser humano. Estamos encerrando hoje, então, esse ciclo que foi todo um trabalho de uma vida bem vivida e de uma vida que ainda está começando, uma que está pela metade da nossa vida. Se a gente se equipar destas ferramentas e destes pensamentos, nós vamos passar por essa vida da melhor maneira possível. E até vamos estar mais propensos a evoluir do que fora planejado. Porque geralmente quando a gente vem encarnar, a gente vem para um resgate em especial,
para uma prova em especial. E aí a gente, quando chega aqui, começa a enfrentar essa seriedade que é a transformação daquele espírito antes imperfeito, transformar ele num corretivo, né, num corretor, para que ele possa daí evoluir, tá? Então, quando ele chega aqui e se depara com esse manual de instruções, com certeza não só nós vamos conseguir resgatar aquilo da qual nós viemos aqui executar, né? Como também vamos avançar e muito. A necessidade de avanço veio pela mudança que o nosso planeta vai sofrer quando ele se transformar num planeta de regeneração. Nós estamos tendo a oportunidade, com o Espírito Consolador, né, com o Espiritismo, de poder ver as coisas que a gente ainda pode alterar. Aqui a gente não fala em questão de religião, mas a gente fala em questão de que o ser humano pode melhorar a sua índole, a sua moral, a sua vida. Então, dentre todos os subterfúgios da qual a gente pode recorrer, tá? A gente destaca a fé, a caridade e a prece. A gente consegue, com esses 3 itens, abraçar uma gama, um leque enorme de virtudes no decorrer da vida. Mas para isso a gente tem que entender o nosso papel aqui. Enquanto a gente não prestar atenção na vida, enquanto a gente não prestar atenção nos detalhes, do tipo, por que eu vou procurar confusão? Por que eu vou fazer uma coisa que vai me trazer problemas? Por que eu vou brigar com alguém só para me ter a razão? Por que eu quero humilhar os outros me achando maior, maioral, perdão. Melhorar é o remédio, né? Aí, por que eu vou fazer essas coisas? Se tudo isso eu já sei que vai me trazer. Eu não preciso nem ter religião para saber que isso tudo vai me trazer problemas. Então, o Espiritismo é uma luz. É uma luz para o ser humano poder enxergar aonde dar o seu passo. E hoje nós vamos encerrar a parte da prece. O nosso ilustre Monod, ele fala sabiamente que a prece deve ser feita ao amanhecer, ao anoitecer e frequentemente. Mas assim, ao amanhecer para agradecer tudo da noite. Ao anoitecer para agradecer tudo que foi passado pelo dia, pedindo a proteção para a noite. E frequentemente para tudo que a gente vai fazer. É como se a gente colocasse o tempero principal em cada ação que a gente executa durante o dia. E de novo ele reforça tudo aquilo que a gente já viu sobre a prece, né? Não se colocar em evidência, tá? Mas ali, ó, em segredo. Em segredo, se abrir, falar as coisas que sente. Nós já aprendemos que nós não podemos mudar as leis divinas, porque todos estamos, de todos os planetas, de todos os lugares, estamos sujeitos às leis divinas. Não tem como escapar delas. Tá? Agora, algumas coisas acontecem para nós, só que não são um burlar a lei divina, como pedir a cura, pedir um tratamento. Tudo isso faz parte. Se livrar do mal faz parte da oração do Pai Nosso.
Pedir para ser livrado do mal faz parte da oração do Pai Nosso, utilizada por Jesus como modelo. Então, que nós nos preparemos para essa vida da melhor maneira possível. Que a gente enxergue os nossos pontos fracos. Desculpa, gente. O básico de uma prece, tá? Não é só ter como objetivo um pedido, um agradecimento, tá? Mas o básico de uma prece é que a gente entenda que tem que se ajudar, que a gente tem que dar os passos, que a gente tem que fazer. Eu rezei, eu pedi, agora eu vou. Agora eu vou. Entenderam? Não é eu rezei e pedi, eu vou esperar. Eu vou esperar para que as coisas aconteçam. Não, rezei, pedi, vou. É isso. Porque, como eles mesmos dizem, né? Ajudem-se que o céu os ajudará. Então, quando nós abordarmos a nossa vida antes de qualquer momento, de qualquer passo decisivo, antes de qualquer decisão, a gente faz uma prece. E vamos ter que lembrar que é sempre entre nós e Deus. Não é entre eu e o fulano, não é entre eu e o ciclano, não. É entre nós e Deus, é entre eu e Deus. O que eu vou fazer, eu vou responder pelo que eu vou fazer. Então eu rezo para que os bons amigos me iluminem. Porque muitas vezes eu estou ciente que eu vou fazer uma coisa errada, mas eu estou assim, ó, não andando aquele passo porque internamente, tá, meu instinto já me segura. Porque se eu rezar, com certeza, às vezes eu posso desistir de fazer uma grande bobagem, de falar algo que ofende, que magoa. Então a gente tem que saber lidar conosco. Tá? Nós não precisamos casar se a gente tem intenção de querer conhecer outras pessoas. De querer conhecer outras pessoas, que eu digo ter outras relações fora do casamento. Não está certo. O nosso país é assim, nossa cultura é assim, ela é monogâmica. Então a gente tem que pensar no respeito, pensar, quando a gente faz alguma coisa, a gente já faz todo desconfiado. É a mesma coisa, é a prece. A gente já reza antes para que a gente não cometa coisas que a gente vá se arrepender. Porque depois a gente se sente triste por ter feito algo com aquela pessoa que a gente amava. Algo contra ela, algo que vai machucar, vai doer. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. Poderia ter usado qualquer outro exemplo. Mas daí vem assim, quando tu trata com respeito, com oração, parece que você está em harmonia com a vida. Quando você faz de tudo por aquela pessoa, coloca ela lá em cima. Entenderam? O exemplo, a mesma coisa é a prece. Não basta a gente rezar, nós temos que agir conforme as leis de Deus, conforme o não prejudicar o próximo, de nenhuma forma. Então, quando eu falo não prejudicar o próximo, eu já estou dizendo, os meus atos têm que ser bem vistos, bem examinados. Por quem? Por mim. Porque disso vai depender o resultado. No evangelho passado, a gente falou de ação e reação. Porque a gente viu a questão. Digo, tudo que a gente faz tem um retorno. Então, coloquem fé no coração de vocês. Façam preces. Pode ser pedindo por um amigo, por um parente que está passando por um momento difícil.
pode ser pedindo pela cura de alguém, pelo tratamento, mas a gente tem que saber que existem leis que não tem como mudar. Exatamente, a Janete está dizendo aqui que acima de tudo o agradecimento. Como o próprio Monod falou agora nesse capítulo, agradecer, agradecer, agradecer o tempo todo, agradecer. Por que agradecer, agradecer? Porque vocês não têm ideia da atuação dos espíritos em ajuda a vocês o tempo todo. Eles não vão aparecer para dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, que nem a gente gosta, sabe? De ser evidenciado pelos outros, que é uma coisa que eles dizem para a gente não fazer também. Mas eles estão sempre atuando. Então às vezes parece, me dei mal, aconteceu isso aqui. Não, agradece. Que poderia ter sido pior. Às vezes a gente fica frustrado, desanimado, agradece. Novas portas se abrirão, novas oportunidades ocorrerão. A prece modifica o ambiente. Ela modifica o ambiente, mas a mudança da pessoa depende dela, mas o ambiente fica melhor. E se a pessoa não se sente bem naquele ambiente melhor e quer se afastar, olha, é uma decisão, uma escolha, né? Porque nós temos que tornar o ambiente melhor porque a nossa vida vai ficar melhor. E sempre lembrar que Deus nos fez capazes e completos. Mas eu tenho problemas assim, físicos, eu tenho problemas... Não tem. Não existe isso. Você veio com o corpo especialmente construído para você. Mas então Deus não gosta de mim. Pelo contrário. Quando tu entender que isso aqui é só uma passagem, que nós temos que dar o nosso melhor aqui, e você conseguir resgatar o que teve que resgatar, você vai se sentir extremamente agradecido por toda a experiência que você passou. E de novo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam esse livro sempre. Eu até já disse para vocês, né, uma vez, que ler trechos em casa ajuda a melhorar o ambiente, ler trechos no serviço. Lê trechinhos, leva o Evangelho junto, lê trechinhos, lê em casa também. Isso harmoniza o ambiente. Porque são palavras que você vai estar dizendo, são pensamentos que você vai estar lendo, que vai mudando às vezes um pensamento negativo teu. Todo mundo já sabe que quando tu pensa coisa ruim, atrai um monte de coisa ruim. Todo mundo já sabe que basta um mal-humorado para estragar o ambiente de todo mundo. O contrário é mais verdadeiro ainda. Se tiver alguém bem animado, bem disposto, também muda o ambiente para melhor. Se o teu pensamento mudar, muda tudo para melhor. E não se esqueçam de usar a prece. Não se esqueçam nunca de usar a prece. Em todos os instantes. O último parte, o outro item que nós não vamos fazer, tá? Que seria o 23, a felicidade que a prece proporciona, de Santo Agostinho. Ali, Santo Agostinho, ele está falando, ele fala de todas as coisas boas que a gente sente ao fazer uma prece. Parece que é um alívio, retira do nosso coração aquele peso, e às vezes a gente está aflito, está nervoso, está angustiado, e tu faz aquela prece e tu te sente melhor. Às vezes a gente faz até várias vezes a mesma prece, né, para se sentir melhor, às vezes eles conversam. Ele diz que cada vez que a gente faz uma prece, a gente automaticamente já recebe bálsamos. Né? Santo Agostinho está falando isso. Então, eu vou encerrar com uma frase dele, que ele fala: homens de pouca fé, se soubesse o quanto a fé faz bem ao coração, eleva a alma ao arrependimento e à prece. Eleva a alma ao arrependimento e à prece. Então a prece é uma ferramenta que deve ser usada. Tenham sempre isso em mente. Mas não se esqueçam, ajudem-se
para que o céu os ajude. Com isso eu encerro meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Senhor, afastai o desespero e a angústia das nossas vidas. Dai-nos esperanças e coragem. Pacificai o nosso viver. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem fluidos salutares para aliviarem os nossos sofrimentos. Que eles depositem também todo o amor e as curas para os nossos males, e que atendo a todos os enfermos, a todos que pediram preces e a todos que estão participando do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todas essas vibrações que a Janete emanou antes de ler a oração do Bezerra, Dr. Bezerra, se manifeste na casa de vocês, na casa de nós, todos nós, trazendo os benefícios salutares, as curas necessárias, que todos os pedidos sejam da melhor maneira possível atendidos. Não se esqueçam, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes se prontifica a ir para poder auxiliar, mas a gente também tem que ter aquele nosso pensamento bom para ser curado. Tem muita gente que pede cura já dizendo não adianta, não faz sentido, tô ruim. Não, vamos pensar para frente para eles poderem ajudar. É tudo uma questão de energia e eles estão aí para ajudar. E tem outras coisas que nos afetam, né? A tristeza, alegrias excessivas, aquelas obsessões, pensamentos deturpados, atitudes incoerentes. Então, tudo isso é tratável, é só pedir com amor, com carinho, reconhecer primeiro, né? Pedir. E muitas vezes se arrepender. Lembra de Santo Agostinho, né? É isso que ele quis dizer. Ter a fé, tenha fé. Você vai se arrepender de ter feito algo ruim e automaticamente vai recorrer à prece, porque com arrependimento a gente vai fazer uma prece verdadeira de coração. É isso que eu desejo a todos vocês, muita luz na casa de vocês, muita paz.
E com isso a gente encerra o Evangelho de hoje. Eu vou só falar algumas coisinhas aqui, alguns comentários. A Fátima Medeiros, ela pergunta como fazer o bem a quem nos faz o mal. Você não precisa fazer o bem a quem te faz mal. Só não faça mal, não corresponda ao mesmo mal. Não se esqueça que a benevolência que você vai fazer para uma outra pessoa não precisa nem ser do conhecimento dela. Você pode fazer orações para aquela pessoa que te prejudica, para que ela seja iluminada e ela reconheça um caminho diferente. Não que ela corra atrás de ti te pedindo desculpas. Isso às vezes não acontece, porque cada pessoa tem um comportamento diferente. Lembre-se sempre, é entre tu e Deus, tá? Então, fazer o bem pode ser uma oração para aquele que te faz mal, mas deve ser feito, né? Jesus ensinou isso, a gente tentar, pelo menos, se livrar da agonia, porque o sentimento de rancor que a gente tem por alguém, de se sentir afetado, só prejudica a gente. Só prejudica a gente. E se a gente deseja mal para alguém, primeiro o mal acontece conosco para depois, né, se for permitido, acontecer com uma outra pessoa. Mas então, entre tu e Deus, e faça uma oração, faça o bem sim. Vai dar tudo certo no final. O Antônio Pereira Angelim, ele falou como localizar as vibrações e as palestras no domingo. É só se inscrever no canal, viu? Tem lá um inscrever-se ali no canal, só clicar, acionar o sininho, que vai ter, que você vai receber uma notificação avisando. Mas já te digo, é todos os domingos às 10 horas. As vibrações, não tem esse setor à parte ainda, mas acontecem vibrações aqui no nosso Evangelho. Né? Todo o Evangelho caseiro acontece. Ivone Pereira da Cruz também perguntou como pode se inscrever. É só clicar ali na tela do YouTube, tem um cantinho lá em cima. Tá? Eu domino pra caramba isso. Deixa eu ver aqui. Brincadeira. Mas tem uma parte que você inscrever-se no canal. É só clicar ali. Que bacana. É pra ter. Tá? Então é assim, aí vai ter que pedir ajuda, porque eu também recorro às vezes aqui, mas é só se inscrever no canal. Obrigado, viu, Ivone Pereira da Cruz. A Frieda Eriane quer mandar uma prece, como fazer? É só colocar nos comentários, é só digitar ela. Eu vi que tem gente que também pede, né, para receber a prece escrita. Vai ser sempre assim. A prece que eu estou lendo, que a Janete leu hoje, ela foi postada no Evangelho passado. Algumas vezes a gente deixa alguns evangelhos atrás, mas geralmente é do Evangelho passado. A Verônica Marques perguntou como é que acessa o Evangelho ao vivo. O Evangelho não é ao vivo, ele é gravado. A gente grava antes de postar no YouTube, até porque antigamente era ao vivo, tá? Em 2017, quando começou, em janeiro, mas aí tinha muitos problemas. Muitas forças inerentes, né, que estavam meio que atrapalhando. Aí a gente optou por gravar um pouco antes e postar, que a gente poderia resolver qualquer coisa antes de chegar ao contato de vocês. Então ele é gravado, tá? É uma combinação, foi a pedido da colônia Recanto de Irmãos para que se realizasse esse evangelho, para o portal Luz Espírita fazer isso, né? Que eles dariam essa assistência, esse amparo, assim como a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Então eles são os responsáveis. Então vocês podem escutar, ele está valendo como um evangelho para quem, a gente já falou sobre isso, para quem está fazendo a primeira vez, ou quem já fez seu evangelho e quer fazer de novo, pode fazê-lo. Como a Janete mesmo diz, evangelho no lar purifica a tua casa, deve ser feita uma vez na semana. Tá? Você tem um evangelho, vai ter a participação de uma equipe com você, quando você estiver fazendo, naquele dia, naquela hora. Mas eu quero assistir outras vezes. Pode. Vai ter o efeito de consolo, de atendimento, de trazer paz espiritual, de harmonia. Tá? Mas o teu evangelho, com uma equipe que vai vir para te assistir, é uma vez na semana. Mas pode assistir quantas vezes quiser para poder melhorar teu ambiente. Tá?
Vou mandar um abraço em especial para Gisele Scalabrini de Souza Dias, tá? E uma luz, uma bênção para toda a família. E um oi para Ciomara de Uruguaiana, a Ilane Cristina Tura. Como é que é esse nome estranho aqui? Não? Tá, Elaine Cristina Sturapi. E a sogra, né, que estão assistindo, ela usa a conta do marido. A Margarete Bezerra, Andréa Marques, que... Usa tudo, né? A Janete está brincando aqui, está dizendo que eu uso tudo, né? Eu só uso a conta, que bom. É que ele só, no caso, né? Tu só usa a conta do teu marido. O Júnior usa o meu celular, ele usa a minha conta, ele usa... Exatamente. Ele usa do meu e-mail. Eu sou dependente da Janete, né? Ele tem celular, mas ele nunca lembra o número dele, então ele passa para todo mundo o meu número. É verdade. A Marlene, tá, que consiga então desinchar lá o teu problema, tá? Um abraço e um oi para Marli dos Santos Oliveira Rosa. Genivaldo, hein? Obrigado, Genivaldo, viu? Forte abraço, amigo. Genivaldo da LP4 Propaganda e Promoções. Eu tô até te fazendo uma propaganda aqui. A Shirley Alzaro, a Priscila e a Darlene Lobo, né? Nosso pessoal do México lá. A Conexão México e Brasil aqui. Cláudio Rocha e todos, né? Que participam e ajudam a gente. Domingo que vem agora vai ter uma palestra chamada Saúde. Olha, essa aqui interessa, todas interessam, né? Mas essa aqui é para quem tem as dúvidas quanto ao Covid, tá? Porque aqui, ó, saúde e espiritualidade em tempos de pandemia, com o Nazareno Feitosa. Nazareno Feitosa, ele é um palestrante já há bastante tempo. Quando ainda éramos no tempo do Skype, ele fez uma palestra para gente, né? Agora a palestra está aos cuidados da Carolina Guedes de Almeida. Agora entrou também nessa equipe a Cristina Miguel, o Rogério Miguel, de apresentação da palestra. Então uma equipe bem forte. E está vindo então Nazareno Feitosa agora neste domingo às 10 horas, Saúde e Espiritualidade em Tempos de Pandemia. Tá? Desejo a todos uma excelente semana, com muita luz, com muita paz. No Evangelho que vem, nós vamos começar no capítulo 5 do nosso livro. Aí depois eu vou conversar com você sobre isso, tá? Forte abraço a todos. Um grande beijo também a Maria do Carmo. Muito obrigada, Maria Carmo. A Maria do Carmo é da nossa equipe. Sempre nos ajudando ali, colocando, né? O que a gente... Quem não tiver o livro, é só procurar o comentário da Maria do Carmo e lá vai estar o item que a gente vai estar trabalhando, ok? Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Vou botar agora a música do Eri Lopes, Passe Musical. Essa música está disponível no nosso site para quem quiser baixar. É muito boa essa música para se escutar no serviço, para acalmar lá os ânimos. Tá? E também tem cursos de graça de espiritismo lá no nosso site www.luzespirita.org.br. Participem. Um abraço, pessoal. De acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual. Vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br